E se vocês mandarem alguma coisa no chat também eu demorar a responder, porque eu tô com uma tela só, eu não fico vendo o chat o tempo todo hoje. Então o ideal era vocês perguntarem, me chamarem por áudio hoje. Ok, tá gravando. Cadê o Classroom? Pronto, o notebook que a gente vai usar já está no Classroom, vocês podem baixar ele. Nenhuma dúvida da parte teórica de hoje? Todo mundo entendeu todas as métricas? Qual a diferença entre elas? Quando que deve usar cada uma? Ok, eu vou dar uns 3 minutinhos aí para vocês baixarem o notebook e aí eu entro na explicação da parte prática de hoje.
Ok, alguém ainda não conseguiu abrir o notebook? A gente precisa esperar um pouco mais ou pode continuar? Eu posso continuar, professor. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje a gente viu métricas. Deixa eu fazer uma coisa que eu acho que eu consigo. Só mudar uma coisa aqui rapidinho que eu acho que eu consigo ver o chat enquanto. Pronto, que aí assim eu consigo ver o chat enquanto eu tô no notebook. Beleza, então a aula de hoje a gente viu métricas. Métricas são a nossa referência quando a gente está lidando com algoritmos de aprendizado de máquina, são a nossa referência de se o meu modelo tá bom ou não. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu treinei o meu modelo e aí, por exemplo, eu treinei o meu modelo de classificação e a minha acurácia disse que o meu modelo acerta 90% do tempo. 90% das vezes, dos dados que eu testei, o meu modelo acertou. O que eu posso dizer com essa informação sobre se eu receber dados novos, o que eu posso dizer sobre como que meu modelo vai sair nesses dados novos? Ele vai acertar quantos por cento desses dados novos? Ninguém quer arriscar de responder? Eu posso dizer que meu modelo vai acertar 90% das vezes com os dados novos? Isso está certo? Vamos lá, gente. Participação. Alguém? Você pode repetir, por favor, professor? Eu peguei um modelo meu de classificação. Ele classifica, por exemplo, eu baixei um monte de review de produto da Amazon e eu classifiquei eles se fala sobre produto para gato ou não, tá? E aí meu modelo ele foi feito para isso. Ele diz se um texto, se um review fala de produto para gato ou não. E aí eu fui lá, treinei meu modelo e tirei a métrica acurácia dele no final. E a acurácia dele no final deu 90%. O que isso quer dizer? Que dentro dos meus dados de teste, o meu modelo acertou 90% das vezes. Aí um ano depois, eu fui lá na Amazon, juntei mais um tanto de review novo e rodei esse mesmo modelo. Eu não treinei ele de novo, eu só rodei predição nesse modelo de novo. O que eu posso dizer sobre quanto que eu vou acertar, né, com esses dados novos? Eu posso dizer que ele vai acertar 90% das vezes de novo? Não, como os produtos podem ter modificado e etc., são novos produtos, novas categorias, ele não vai ter a mesma acurácia que teve. Isso aí. Vai- Métrica não é garantia. A métrica ela não te garante nada. Ela é uma. A gente chama isso de heurística. Ela é algo que te dá uma referência. Você pode até usar para comparar dois modelos nos mesmos dados, mas em geral a métrica ela não é garantia. Isso, eu só queria focar isso de novo. Eu falei durante o slide, mas isso é uma coisa que muita gente erra,
que vai aplicar algoritmo de aprendizado de máquina e sai tratando métrica como garantia. Métrica não é garantia. Tá? Mas vamos lá, eu só queria voltar nisso porque eu acho que é um ponto muito importante de focar com vocês, de vocês terem isso em mente. Com o tempo, vocês vão ganhando mais intuição de quando vocês podem confiar e quando vocês não podem confiar nas métricas. Mas vamos lá para a nossa lista. Então, nossa lista aqui, da mesma forma que a aula, foi dividida em duas partes. A gente tem uma primeira parte de regressão. E aí, nessa primeira parte de regressão, a gente tem um bloco de código aqui já está prontinho, mas eu vou entrar aqui com vocês, tá? Então, eu faço uma série de imports aqui. Então, meu primeiro import é o matplotlib, que eu vou fazer alguma visualização. Depois, eu importo essa função que está dentro do módulo datasets do sklearn. O sklearn tem vários datasets já embutidos lá dentro. Esse aqui é um dataset de regressão. Então, você tem dados sobre casas na Califórnia, que são 20 mil casas. Você tem 9 parâmetros dessas casas, metragem, bairro, número de cômodos, você tem diferentes parâmetros das casas. E o Y desse dataset são os preços dessas casas. Então aqui, ó, a idade da casa, número de quartos, número de cômodos, número de quartos, o salário médio do bairro, a população. Então você tem esses vários parâmetros e o preço das casas. E a gente pode tentar fazer um modelo que prediga esses preços. Eu estou criando um site de venda de imóveis e eu quero dar uma sugestão de preço quando o meu cliente entra e digita os parâmetros da casa dele, eu quero dar uma sugestão de preço para ele. Então eu vou treinar um modelo para fazer essa sugestão. Aí depois disso a gente importa aqui o train test split, esse a gente já viu, que faz o split dos meus dados em treino e teste. E por último, eu estou importando um algoritmo de regressão linear. Tá? E aí eu carrego meus dados, eu uso aqui a função do fetch California Housing, e eu vou pegar aqui meu x, vai ser esse atributo data, e meu y é o atributo target. Eu faço o split aqui dos meus dados, eu jogo 30% dos meus dados para o teste e deixo o resto no treino. Instancio o meu modelo. Estou pegando aqui só com parâmetro padrão mesmo. Treino meu modelo com o método fit. Esse aqui a gente já viu também. Essa pipeline é bem padronizada de como treinar modelo. E aí uso o método predict para predizer os pontos no teste. Tá? E aí a gente pode visualizar isso. A gente pode pegar 100 pontos aqui, só 100 para não ficar muito pesado. Mas a gente vai pegar 100 pontos e olhar o valor real e o valor predito e plotar isso num scatter. Você vê que isso é uma característica bem clara de regressão linear. O espalhamento dos pontos, a regressão linear, você pensar na regressão linear ali em uma dimensão só, você tem um x e um y, é bem fácil de enxergar isso. Você está pegando pontos que estão espalhados ali ao redor da linha, estão espalhados, e você está achando uma linha só. Aqui a gente não tem como ver isso, porque a gente tem o nosso dado aqui. Se eu entrar de volta aqui, ver se ele vai abrir a documentação. O nosso dado aqui, ele tem 9 features, ele tem 9, nosso x tem 9 dimensões, então a gente não tem como visualizar isso direto. Mas aqui a gente está vendo, observando, por exemplo,
a idade, mediana da idade das casas com o valor médio das casas. A gente está vendo uma coordenada do x com o meu y, e você vê que o dado real ele tem um espalhamento bem maior, e a minha regressão linear deu eles mais pertinho. Mas isso aqui é só uma observação, não tem nem muito como eu dizer nada a partir dessa visualização aqui. Depois, se vocês quiserem, vocês podem testar outras coordenadas aqui do x, vai mudar o rótulo aqui do x, você teria que entrar lá na documentação do sklearn para ver o que cada x desse é, mas se eu mudar aqui a segunda coordenada do x, e aí eu vou tirar o rótulo, porque esse rótulo não vai fazer mais sentido. Isso aqui é a mesma coisa na segunda coordenada do x. Eu já não sei mais o que é essa segunda coordenada. Teria que entrar lá na documentação para ver o que é essa segunda atributo do x. Deixa eu voltar aqui para o 0. Tá? Então eu tenho aqui, o que importa para o resto é que a gente tem um modelo de regressão treinado aqui nos dados de treino. E a gente tem as predições para o dado de teste, e a gente tem o valor real para o dado de teste. Primeiro exercício aí para vocês fazerem, eu vou fazer o primeiro função aqui, eu vou fazer para vocês, aí vocês fazem as seguintes. Implementar as funções do MSE, o erro médio quadrático, o erro médio absoluto, a raiz do erro médio quadrático e o R2. Não vou fazer o MSE não, eu vou fazer o MAI, tá? Para vocês. Aí depois vocês fazem o MSE, o RMSE e o R2. Então o que vai ser o MAI aqui? O MAI é... Esses caras aqui, esses dois são... A gente pode até observar aqui, deixa eu inserir um código novo aqui. YPred... Ele é um array do NumPy, ó. O YPred é um array do NumPy e o YTest também é um array do NumPy. Então, o que eu posso fazer? Eu posso subtrair os dois direto aqui. Então, vai ser yTrue menos yPred. Aí eu preciso do valor absoluto disso. Então, eu vou tirar o np.abs, que ele vai aplicar item a item também. E aí eu preciso fazer a média desse valor absoluto. Eu posso usar o np.min. E aí só para ele rodar isso aqui, eu vou pôr 0 nos outros, que aí eu posso rodar e ele não vai dar erro, porque ele espera que eu tenha algum valor aqui nesses retornos. Mas só para rodar e eu ver o meu erro médio absoluto. Então, você vê aqui que meu erro médio absoluto que eu calculei deu bem próximo, na verdade deu bem próximo não, deu exatamente o mesmo valor da função de erro médio absoluto do sklearn. E aí o exercício para vocês aqui é fazer os demais, tá? Deixa eu colocar esse cara aqui no chat para vocês. Alguma dúvida dessa parte? Então, vamos continuar. E aí, o terceiro item aí é para vocês treinarem alguns outros modelos de regressão e comparar a performance deles. Eu já deixei pronto aqui um modelo de árvore de decisão. A gente está usando algoritmos prontos do sklearn. Aqui no caso é árvore de decisão, regressão logística, floresta aleatória e KNN. Aí eu já deixei aqui pronto, você vê, são 3 linhas só, porque a gente já tem o dado de treino e teste separado, bonitinho, então a gente só precisa dessas 3 linhas. É definir o modelo, treinar e fazer as predições. E aí no final eu quero que vocês comparem as métricas. Eu vou pôr aqui só, não é só isso que eu quero que vocês façam, mas eu vou pôr, por exemplo, algo que vocês fariam. Seria
tipo assim, mas façam mais bonitinho, tá? Coloquem, imprimam qual modelo que é, comparem com a regressão, com a a regressão linear também. E aí você vai comparar. Ó, veja que aqui nesse caso o erro médio absoluto está menor na regressão linear. Então, em termos de erro médio absoluto, a regressão linear saiu até um pouquinho melhor que a árvore de decisão. Aí o exercício de vocês é treinar esses outros modelos aqui e fazer comparação deles. E aí eu pergunto qual o modelo que vocês utilizariam para esse problema e o porquê que vocês decidiram utilizar esse modelo. Alguma dúvida disso aqui? Aí parte 2. Nenhuma, tranquilo. Parte 2 eu só quero que vocês tomem um cuidado, que a gente reutiliza os nomes das variáveis de treino e teste aqui para a parte 2, tá? Então não misturem execução de código da parte 1 e da parte 2. Façam toda a parte 1, executem tudo. Quando terminarem, vão para a parte 2. Vocês executarem a primeira célula aqui da parte 2, ele vai sobrescrever o xtrain, xtest, ytrain, ytest. E aí vocês podem seguir para a parte 2. O que eu estou fazendo aqui na parte 2? A parte 2 eu já vou para um problema de classificação. Eu uso um dataset do sklearn também, que é esse breast cancer. Esse dataset é um dataset de parâmetros de câncer de mama. Então você tem medidas diferentes lá dos exames e o diagnóstico, se é positivo câncer de mama ou se não é câncer de mama. Então é um problema de classificação e é classificação binária, ou é câncer ou não é câncer. E aí a gente carrega esse dataset, faz nosso split do mesmo jeito. E aí eu estou fazendo uma coisa meio roubada aqui. No lugar de usar um modelo de classificação, eu estou usando um modelo de regressão. Isso é bem comum, tá? Em geral, você pode fazer isso. A maioria dos modelos de regressão te permitem que você use o modelo de regressão como classificação. Qual é o porém aí de usar um modelo de regressão para classificação? A sua predição não vai ser, mesmo que o meu dado de entrada para o treinamento do modelo seja um dado binário, todos os y ou são 0 ou são 1, a minha saída não vai ser binária, a minha saída vai dar na faixa, aí, no intervalo 0, 1. E aí, o que eu faço com isso? Eu posso interpretar essa saída meio que como uma probabilidade de ser uma categoria ou a outra. No caso aqui do problema binário, eu interpreto como a probabilidade de ser da categoria positiva. E eu posso até usar isso ao meu favor. Eu posso, no lugar de usar simplesmente um threshold de 0,5, que seria o que eu usaria se eu interpretar diretamente como probabilidade, eu posso variar esse threshold para mudar a performance, mudar a tendência do meu modelo. Isso é uma coisa bem útil. E mesmo os modelos que são de classificação, em geral, eles têm esse método aqui, que é o predict_proba, que extrai essas probabilidades, mesmo que a saída usual do modelo seja categórica, binária, mas você ainda pode puxar essas probabilidades. A maioria dos modelos permite isso. Tá? Mas saibam que isso aqui eu estou fazendo uma classificação, a única questão é que a minha saída aqui é uma probabilidade de ser da classe positiva e não a classe em si. Então eu posso rodar aqui essa célula e ele vai treinar, coloco regressão logística, que é um outro algoritmo. E aí para eu ter o meu resultado binário, eu uso o meu threshold. Então eu vou pegar aqui todo mundo, ver quem está acima ou igual a 0,5. Isso vai dar um booleano, verdadeiro ou falso, vai dar um array de booleanos. E eu converto para inteiro, quem era falso vira 0, quem era verdadeiro vira 1. E eu tenho aqui as minhas predições. Tá?
E aí eu quero aqui que vocês observem a matriz de confusão. Eu esqueci de imprimir ela. Só adicionem um print aí para a matriz de confusão. Então eu tenho aqui a mesma coisa, que vai ser verdadeiro positivo, falso negativo, falso positivo, verdadeiro negativo. Depois eu peço que vocês observem acurácia, precisão e recall e F1. Já está pronto aí, é só executar. Mas o que eu quero que vocês façam é variar esse threshold e ver como que muda essa matriz de confusão e como que muda as minhas métricas. Você vê que eu mudei aqui a threshold para 0.1. A matriz de confusão não mudou tanta coisa, mudou um pouquinho, mas aqui já caiu. Esse é um problema muito fácil de se classificar. Então, vocês vão precisar pôr umas thresholds bem estranhos para você ver degradação de performance aí da métrica. Por exemplo, vou pôr um threshold aqui de 0.01. Ou seja, eu só jogo para negativo se a minha probabilidade estiver abaixo de 0.01. E aí aqui, ó, você vê que eu tive mais falso negativo. Aqui eu já percebi, ó, meu recall já foi para 1, minha precisão está caindo, minha acurácia também. Então eu quero que vocês brinquem aí, coloquem valores diferentes. Isso aqui não estou esperando nenhuma resposta, mas eu quero que vocês testem vários valores. Testa por um threshold bem pequenininho, observa o que acontece com as métricas, põe um threshold bem grandão, bem próximo de 1, tipo 0.999 e observa o que acontece com as métricas. E por último aqui, eu quero que vocês vejam no item 5 o trade-off entre recall e especificidade. E aí aqui eu vou querer que vocês implementem as fórmulas aqui, ó, recall, especificidade. Vocês têm todos os valores da matriz de confusão aqui já pronto. Verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo e verdadeiro positivo. Então aqui é true negative, false positive, false negative, true positive. E aí calculem o recall e a especificidade. Quando vocês tiverem a fórmula aqui bonitinha do recall e da especificidade, executa essa célula, ele vai imprimir o recall e a especificidade para diferentes valores de threshold. E por último, só observar, executa esse código aqui, ele vai ser uma coisa parecida. Isso aqui eu acho que a gente já consegue até, é o mesmo que estava lá no slide da aula. Vocês vão ver a ROC para esse problema aqui de classificação. E veja que esse problema aqui, como eu falei, é um problema muito fácil. A ROC está quase perfeita. Lembra que a ROC perfeita, ela sobe na vertical e vem para cá na vertical. Ou seja, você não tem nenhum trade-off entre especificidade e recall. Você pode pôr qualquer valor de threshold e não importa onde você pôr ele, o seu recall e a sua especificidade vão ser o ideal. Vão ser 1. Tá? E se vocês quiserem, eu não coloquei aqui como desafio, mas pode ficar como desafio achar um parâmetro aí dessa regressão linear, dessa regressão logística ou algum outro modelo de classificação que tem uma performance pior. A gente pode até tentar um aqui, ó. Vamos pegar a árvore de decisão. Só brincadeira aqui rapidinho. Isso não precisem alterar aí no de vocês, eu só quero ver se eu consigo mostrar um AUC pior para vocês. Ver se isso vai funcionar. Ele não tem o proba, mas eu posso pegar só o predict.
funcionou. Deixa eu ver se essa AUC vai funcionar. Aqui eu tenho um modelo pior. Ó, você vê que já tá... A árvore de decisão me deu uma performance pior. Posso tentar aqui o regressor linear. Eu espero que dê um pior ainda. Não, deu melhor regressão linear. Agora deixa eu voltar aqui para o que era antes, que é o que vocês vão usar. Ok. Não, pessoal, é isso. Essa é a lista de hoje. Alguma dúvida? Nenhuma, tranquilo. Então, ao trabalho, eu estou aqui para tirar, se conforme vocês forem fazendo, se surgirem outras dúvidas, estou aqui para tirá-las. Oi. A gente vai ver Deep Learning no curso? Um pouco. É bem pouquinho. Eu vou passar para vocês os fundamentos aí de Deep Learning, MLP, e dar uma passada superficial dos usos diferentes das arquiteturas diferentes de Deep Learning, CNN, LSTM, essas coisas assim. Mas e essas coisas a gente vai ver bem superficial. É só uma ideia geral mesmo. Beleza. Então, eu já dei um exemplo aqui, ó. Eu usei já estão todos os algoritmos aqui importados. E é igual tá fazendo aqui com a árvore de decisão. É usar ele pronto. Você vai criar um objeto dessa classe Logistic Regression. A verdade... acho que é isso mesmo. Você vai só criar um objeto, instanciar um objeto modelo dessa classe Logistic Regression, rodar o fit nele e depois rodar o predict nele. É só isso. E aí você repete isso para todos os outros, para o Random Forest e para o K-Neighbors Regressor. Então os algoritmos já estão aqui prontos, é só utilizar. Só uma dúvida, é que quando eu tento fazer isso com o Logistic Regression, parece que eu acabo tendo um erro aqui quando eu tento fazer o fit. Tá, deixa eu executar aqui com ele para ver. Ele está pedindo para ajustar o número de iterações. É só a gente setar esse parâmetro aqui. Vamos por 10.000. Deixa eu ver se isso aqui resolve. Resolve. É só pôr esse parâmetro aqui do número máximo de iterações. Será que no meu tava dando aqui um belo erro? Você pode me mostrar ou me mandar? Eu vou mandar aqui no chat o código que eu tinha feito. Tá. E o erro. Mandei aí, professor. Tá, deixa eu só olhar uma coisa aqui na documentação da Sklearn.
que eu acho que acontece é que, por padrão, esse algoritmo de regressão logística do Sklearn se comporta mais como um modelo de classificação do que de regressão, apesar dele ter regression no nome. Deixa eu testar só uma coisa aqui. Rodem, eu vou copiar e colar aí no chat um código para essa regressão logística. Usem ela. Cadê o chat? Tá aqui. O que está acontecendo é isso. Apesar esse Logistic Regression do Sklearn, apesar dele se vender como regressão, ele trabalha mais como classificador. Ele tem regression no nome, mas ele se comporta como um modelo de classificação. Mas, na verdade, não, desculpa, tá errado. Consigo deletar? Não. Vou mandar de novo aqui, tem que ser 0 aí no final. Se pôr 1, ele vai dar o contrário da resposta de verdade. Então aqui tem que ser 0. E aí vai funcionar. Deu. Dando erro no fit. Vocês não executaram o código da segunda parte e voltaram para a primeira, não, né? Tá. Eu tinha executado o código da segunda parte e voltei para a primeira, desculpa. Pulem a regressão logística. Vamos fazer isso. Esse modelo não é de regressão, vamos pular ele. Então só pula a regressão logística. Façam o árvore de decisão, random forest e o KNN. Parte 2. O que exatamente na parte 2? Tá. Questão 2 da parte 1. Tá aqui, ó. É a média do absoluto do y verdadeiro menos o y predito. Era isso que você queria? Então, pessoal, acho que a gente fica por aqui hoje. Se vocês tiverem ainda mais alguma dúvida... Verdade? Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente ainda tem 4 minutos, senão eu vou encerrar a aula. Então, vamos encerrar. Bom fim de semana aí para todo mundo.
Eu preciso ver se a gente vai ter aula semana que vem. Na verdade, se não for ter, vai ficar faltando conteúdo que eu tinha previsto para a prova. Mas vou conversar com o pessoal da coordenação para saber se a gente vai ter aula semana que vem ou não. E quinta-feira é feriado, né? E até mais, bom fim de semana, boa noite aí para vocês. Boa Tchau, noite, professor. professor. Obrigada pela aula. Valeu. Obrigado pela aula.